Oi, turma do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier, com Espírito Emmanuel, no capítulo 165, nos domínios da ação. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por obrigação, e sim de livre vontade. Paulo. Orgulha-se o homem de teres e haveres e costuma declarar às vezes com excelentes razões que os ajuntou à custa de esforço enorme. Entretanto, o Senhor é quem lhe emprestou os meios para adquiri-los, esperando que ele os administre sensatamente. Envaidece-se da cultura intelectual e frequentemente assevera em algumas circunstâncias com seguras justificativas que deve os tesouros do pensamento aos sacrifícios que despendeu para estudar. Todavia, o Senhor é quem lhe confiou os valores da inteligência para que ele os abrilhantasse na construção da felicidade comum a todos. Exoberbe-se do poder de que dispõe, afirmando em determinados casos, não sem motivo, que efetuou semelhante aquisição a preço de trabalho e sofrimento. No entanto, é o Senhor que lhe propiciou os recursos para a conquista da autoridade na expectativa de que ele a exerça dignamente. Ufana-se com respeito à saúde que usufrui e proclama em certas ocasiões, com base respeitável, que mantém a euforia orgânica a expensas de rigorosa disciplina pessoal. Contudo, o Senhor é quem lhe faculta os elementos essenciais de sustentação do próprio equilíbrio, a fim de que ele empregue o corpo no levantamento do bem geral. Rejubila-te, pois, com as possibilidades de auxiliar, instruir, determinar e agir, mas consoante o ensinamento do apóstolo. Não ouvides que a bondade do Senhor vige nos alicerces de tudo o que tens e retens, a fim de que te consagres ao serviço dos semelhantes, na edificação do mundo melhor, não como quem assim procede, através de constrangimento, mas de livre vontade. O orgulho do homem ainda é muito grande para entender que sem Deus a gente não é nada. Há muitos anos atrás, meu filho está com 26, vai fazer 27 anos, já tem quase 29 anos, né? Eu estava grávida, perdi o bebê de 3 meses, um aborto natural, mas eu nunca tinha passado pela situação, né? Nem de ver, nem de ouvir falar, nada. Eu era realmente assim uma pessoa sem conhecimento nenhum de causa a respeito de aborto. E quando eu perdi meu filho, eu fui para o hospital sozinha, não tinha ninguém para ir comigo. Meu marido estava indo prestar o primeiro concurso dele na Polícia Militar, era no Panelão, e eu fui para o Hospital Mandaki. Cheguei no hospital e eu pedi auxílio às pessoas que estavam lá para me ajudar com aquela situação. E fui assim desmerecida, fui muito maltratada por médicos, enfermeiros, né? Aí, bom, final das contas, teve uma única médica, que era anestesista, que me disse, depois de muitas horas ali no hospital, sendo muito maltratada, o que estava acontecendo comigo, que eu tinha perdido meu bebê, que eles iam fazer uma curetagem, e me explicou por cima o que seria aquela curetagem. Eu pedi uma anestesia geral, nem sei se é procedimento deles mesmo ou não, mas eu pedi porque eu queria apagar, eu não queria ver aquilo que estava acontecendo comigo, porque eu estava me sentindo uma criminosa, sem ser. Estava sendo extremamente maltratada. Tinha outras mulheres no mesmo quarto que eu, que tinham abortado porque quiseram abortar. A minha revolta na hora era extremamente grande. Eu não conseguia pensar em outra coisa a não ser sair dali. Eu queria sair de alguma forma, nem que fosse através da anestesia. E quando eu acordei, a sensação que eu tive é que eu estava dentro de uma geladeira. Sabe quando você acorda e não sabe onde você está? Falei, pronto, morri, estou dentro de uma geladeira. Estou do outro lado, né? Não fui socorrida, não mereço. Muitas dúvidas, muito sofrimento mesmo. Cólica demais, muita cólica. Eu orava e pedia a Deus, Senhor, me ajuda. Porque é só o Senhor, não tenho ninguém aqui, nada, né? Aí veio um médico pela manhã visitar as pacientes, da mesma forma que ele tratou as demais, ele me tratou. Com esporro, com ironia. E quando ele chegou perto de mim, ele falou assim, como é que você está se sentindo? Eu falei, bem, graças a Deus. Mas eu não quis ser irônica com ele. Eu falei graças a Deus porque é normal eu falar graças a Deus. Para mim é uma prática normal, desde criança.
Mesmo não estando tão bem, a gente sempre fala bem, graças a Deus, né? Esse homem virou bicho comigo. Graças a Deus, coisa nenhuma. Se não fosse eu, a minha equipe, você não estaria bem. Você tem que dar graças a nós. Nós fizemos o trabalho em você, nós limpamos você. Você fez a sujeira e nós limpamos. Somos nós, a equipe médica, que você tem que dar graças. Com todo o sofrimento que eu estava tendo, da perda da criança, do ambiente que não era favorável e mais aquele médico arrogante. E aí eu falei para ele em poucas palavras, eu não vou lembrar direito, porque já tem 29 anos isso, né? Mas em poucas palavras eu disse para ele, olha doutor, se não for por Deus, o senhor não está aqui nem falando comigo. Esse médico, em vez dele refletir sobre o que eu falei e guardar para ele a opinião dele, afinal de contas ele tinha que me respeitar, porque eu estava numa situação, né, ali, como que eu posso dizer? Eu estava na mão dele, né, bem dizer, eu estava na mão dele, eu estava num momento frágil. Em vez dele perceber, ter um pouco de sensibilidade quanto a isso, não. Ainda mais arrogante, ele falou para mim assim, pois eu estou aqui porque eu estudei, eu me formei, eu sou médico graças aos meus estudos. Não foi Deus que fez faculdade para mim. E ele estendeu mais a conversa, dizendo que a vida dele é porque ele se cuidava, porque ele cuidava da saúde dele. Ai dele se ele não se alimentasse direito e não tivesse dinheiro para poder se alimentar. Que graças ao trabalho dele ele estava vivo. Aquele homem só enxergava a matéria. E aquele orgulho todo dele ser o todo-poderoso. Por fim veio um outro estagiário. E o estagiário sempre eles são mais humildes, né? Porque estão aprendendo. O estagiário viu que eu me contive e comecei a chorar. Eu não tinha mais o que argumentar. Comecei a chorar, porque eu estava na mão de um cara completamente cretino. Não tinha o que falar para aquele homem. Aí o estagiário segurou na minha mão, falei para ele assim, moço, que horas são? Porque desde a hora que eu entrei aqui, desde ontem, eu tô procurando saber que horas são. Que hora que eu vou sair daqui? Eu preciso ir embora desse lugar. Ou então me dá outra anestesia e deixa eu dormir. Eu não quero ver nada disso. Para mim, eu tava vendo um verdadeiro inferno. Gente, vocês terem contato com pessoas que se acham toda poderosa, que acham que dominam tudo e que não precisam de Deus, é o pior tipo que tem. Eu costumo dizer, e pela própria prática, que eu já lidei com muita gente, como professor, eu já tive vários tipos de pais, né, de alunos, e já vi traficante que é responsável por destruir vidas de pessoas. Já tive contato com homens, pais de alunos bêbados que batiam nas suas esposas, mas que tinham um passarinho para criar, que tinham um cachorro de estimação. Ou seja, de alguma forma tinha alguma coisa dentro daquele coração ali que batia em favor do bem. Mas uma pessoa orgulhosa, que é dona de si, que acha que ela né? Ela é que pode tudo, essa parece que ela tá vitrificada, sabe? Parece que nada toca uma pessoa como essa. E quando a gente acha que tem esse domínio de todas as atitudes, de todas as coisas que acontecem à nossa volta, nós nos tornamos deuses. A gente não quer ouvir ninguém, a gente não quer saber de nada. Outros exemplos, assim, de pessoas dessa forma, eu vou ter de monte. Convivi com muita gente assim. E é a pior raça que tem. Porque, como eu falei, até o traficante, até o bêbado, né? Que lá dentro do coração dele bate um amor por um animal que seja, tá fácil. Tem algum caminho para você entrar. Mas quando a pessoa não tem apego de valor, de princípio, de amor ao próximo, de empatia, é muito complicado. É difícil chegar numa pessoa como essa. E aí cai no que Jesus sempre, né, nos deu como orientação. Não é você que vai transformar essa pessoa, vai chegar o dia dela acordar, ela vai ter que acordar. Ou ela vai pelo amor ou ela vai pela dor. Mas ela vai acordar. Às vezes ela não quer acordar com você. Então você passar pelo caminho é só dar uma pincelada naquilo que mais pra frente ela vai aprender. Ela vai amadurecer. Mas enquanto ela não amadurecer no sentido do amor ao próximo, da empatia, de se colocar no lugar do outro,
de se tornar submisso às vontades de Deus, enquanto essa pessoa não acordar para isso, ela é relutante, ela é dura, ela é gelada. Tem algumas pessoas que se tornam psicopatas, são aqueles que matam sorrindo, ele não tem ideia do que ele está fazendo, ele está judiando a outra pessoa e para ele é um divertimento, é normal. São pessoas frias, calculistas. Então, já trabalhei com gente desse jeito, de achar que ela é que manda em tudo, em todos, passa por cima de todo mundo, não tá nem aí. Tanto é que a última notícia que eu tive dessa indivídua aí é que tá recebendo 3 processos na área da educação, porque chamou pessoas com quem ela trabalha de escravo. Para vocês terem uma ideia, essas são minhas escravas. Como que você pode tratar uma pessoa que trabalha com você dessa forma? Então, assim, quem acha que é o Todo-Poderoso, eles têm mesmo isso no coração. Que tudo está dentro do domínio dele. Ele consegue controlar tudo. E quando ele não consegue controlar tudo, ele pira. E deixa todo mundo perto dele também pirado. Porque é ele que tem que controlar. Relacionamento, a mesma coisa. Patrícia já foi controladora. Aí vocês vão falar assim, nossa, e é difícil sair disso? Muito, porque a última vez que eu fui controladora tem 1 ano e pouco. Não faz muito tempo, não. E só não tô sendo controladora porque eu não tenho ninguém para controlar. Talvez eu tenha aprendido a lição, talvez não. Eu preciso ver um novo relacionamento para ver como é que eu vou me comportar. Porque essa questão do controlar é quando a gente quer as coisas do nosso jeito. A gente não percebe. Não dá para perceber. O outro vai gritar, falar, pelo amor de Deus, sabe, deixa eu fazer alguma coisa. Mas é tão natural seu de estar com os olhos em 10 lugares ao mesmo tempo e fazer tudo caminhar direitinho, que você não quer que saia daquele trilho. Quando você percebe que o outro vai bagunçar aquilo que está tudo arrumadinho, você tenta controlar o outro. E é natural. Não é algo que você faz para falar, tem o orgulhoso, como eu acabei de falar, que chama pessoas com falta de respeito, meu escravo, né? Ou que acha que é só ele, não existe Deus. Mas tem aquele tipo Patrícia que faz para não bagunçar a vida e acaba bagunçando porque o outro não aceita o seu jeito de ser e você não aceita o jeito de ser do outro. Então, quando você percebe, você está se infiltrando demais na vida do outro, você está dando pitaco demais na vida do outro, porque você quer ter domínio de tudo. Você quer regrar o que o outro não é regrado. Para isso, hoje eu tenho um lema. Se eu tiver que me envolver com qualquer pessoa, se eu tiver que ter um relacionamento com um homem, essa pessoa tem que vir assim, parecido. Vai ser praticamente impossível. Então é melhor ficar sozinha porque eu já vi que não dá certo. Eu não consigo mais, eu não tenho mais saúde, não tenho mais paciência de ensinar alguém a andar no caminho correto. Que é o meu caminho. Se tá correto pro outro, eu não sei, mas pra mim tá. Então eu não quero que ninguém bagunce o meu caminho. Então hoje eu prefiro ficar sozinha. Eu brinco muito com meus amigos, minhas amigas, eu falo, ó, tem um projeto 2024 rolando, hein? Tô procurando namoro. Esse ano eu desencaro. Mas é uma brincadeira. Porque isso não é uma coisa que a gente planeja que vai acontecer. Na hora que tiver que acontecer, de aparecer uma boa pessoa, ela vai aparecer. Mas que seja para caminhar ali, lado a lado. Esse negócio de eu encontrar uma pessoa que está desequilibrada, que está vivendo uma vida de altos e baixos, né? Com problema de família, eu não quero. Eu tô com a minha vida redondinha, eu vou buscar alguém que esteja com a vida redondinha também. Ah, mas é quase impossível. Então fica no quase impossível, no impossível, mas eu não me meto mais na vida dos outros e não quero ninguém se metendo na minha. É uma escolha. Tem os momentos que a gente, como eu gostaria de ter alguém aqui para poder passear, para poder namorar, para poder curtir a vida, para poder ir no médico junto, sim. Tem momentos que eu tenho essa vontade. Mas a que preço? Para tirar esse domínio das coisas que eu tenho? Então, eu prefiro que não. Eu pago o preço alto de ficar sozinha. E tem gente que acha que viver sozinho tá tudo certo. No meu caso, tá tudo certo, entre aspas. Tem os momentos que eu gostaria de ter alguém do meu lado. Então, eu não estou totalmente feliz de estar sozinha.
Mas eu prefiro essa tranquilidade, essa certeza de que amanhã, depois eu vou acordar, que tá tudo bem. Pô, eu já tive relacionamento de eu estar dormindo, de repente o telefone toca, a pessoa, tá acontecendo não sei o quê com a minha família, porque eu tenho que fazer, que eu tenho que acontecer. Tá aí, eu não tenho nada a ver com a tua família. Por que eu tenho que estar no meio dessa bagunça aí? Então desequilibrava tão fácil, as coisas estavam tão bem, caminhando bem, aí desequilibrava. Então você vai buscar um equilíbrio. E nessa busca do equilíbrio, aí a Patrícia se enxerga nesses momentos de domínio. Porque como eu busco o equilíbrio, eu quero dominar a situação de modo que eu continue equilibrada, que eu continue bem. E aí quem tá do lado fala, você é autoritária, você tem que ser tudo do seu jeito. Olha o seu jeito e olha o meu. O meu tá dando certo, não tá? Então vamos caminhar igual o meu, só que eu não me coloco acima de Deus. Eu não sou aquela pessoa orgulhosa que fala, não, só eu que tenho razão. A minha razão parte do princípio da situação. Se a minha situação tá boa, então a minha razão tá certa. Se a minha situação não tá legal, então a minha decisão, o que eu tô fazendo tá errado. Eu vejo como que tá, se eu tô acertando ou errando, de acordo com o que tem em minha volta. Eu analiso muito as coisas que acontecem em minha volta. Eu tô vivendo um momento muito de paz. Graças a Deus. A minha saúde não tá lá grande coisa, mas a paz tá. Então a saúde eu preciso focar mais. Então eu vou analisando as coisas em volta. E aí é onde eu acho que eu sou um pouco, ou talvez muito, aos olhos das outras pessoas, muito. Aos olhos do meu, que eu não enxergo tanto assim, eu acho que eu sou sim autoritária. Porque eu quero daquele jeito e dá certo, então eu vou continuar daquele jeito. É que nem na sala de aula. Eu não dava aula igual aos outros professores. Eu trazia parceria, eu trazia gente para fazer palestra, eu levava em quartel, eu levava em museu, eu tirava as crianças da sala de aula. Eu não gostava de ficar trancada na sala de aula 4, 8 horas por dia, em 4 paredes, sem iluminação, sem ventilação. Eu tinha que tirar as crianças para pesquisa de campo, para ver as coisas que aconteciam em volta e ensinar na prática, que é a pedagogia vivencialista. Eu arrumava atrito, mas eu estava na minha razão. Eu não queria convencer ninguém. Não queria que as pessoas fizessem como eu. Eu fazia do meu jeito. E queria respeito. Mas tinha pessoas que trabalhavam comigo que queriam que a gente andasse igual a ela. Tem que ser igual. Teve uma reunião que eu achei o fim da picada. Se você der um chaveiro pro teu aluno, você tem que comunicar àquela pessoa que você está dando um chaveiro pro teu aluno. Porque todo mundo vai ter que dar chaveiro. O chaveiro fazia parte de um tema, de um conteúdo sendo trabalhado aquilo, e eu dava como uma lembrança daquele tema. Aí eu tenho que esperar alguém trabalhar aquele tema para poder dar o chaveiro para o meu aluno? Não faz sentido, cada um na sua sala tem uma realidade diferente. Então a pessoa ela queria assim, né, padronizar de uma forma que todos tinham que fazer o que ela queria. Então nos meus relacionamentos não é bem assim. Eu já fui muito acusada que não, as coisas têm que ser tudo do seu jeito. Quando as coisas estão bem, aí eu bati o pé. Falava, não, tem que ser do meu jeito porque tá dando certo. Mas tem gente que, além de dominar as ações, o que tem em volta, ainda quer se colocar acima do Criador. Pensa uma pessoa dessa. Como é difícil lidar. Uma Patrícia já não é fácil, que é meio termo, né? Porque que eu tô falando, eu domino à medida que eu vejo que tá indo bem. Se a coisa não tá indo bem, eu baixo a cabeça e fico observando. O que é que tá dando errado aí? Vamos estudar, vamos melhorar. Tem alguma coisa que não tá batendo, vamos ver, né? DR, nossa senhora, quantos DR eu já tive na minha vida? E todos eles me levavam para o mesmo lugar. Eu voltava sempre na mesma, eu via que eu repetia sempre a mesma lição. Eu falava, meu Deus do céu, não aprendo não, Senhor. Porque sempre envolvida na mesma lição. Sempre sendo acusada de que eu é que mando e o outro tem que obedecer. Mas por que então o Senhor não me arruma alguém que venha pronto? Vem pessoas que eu tenho que auxiliar a subir, a melhorar, a se transformar. Aí eu não preciso ser acusada de ser uma pessoa autoritária, de querer as coisas do meu jeito, né? Aí você conversa com outras mulheres, grande parte dos homens fala a mesma coisa das outras mulheres. Que mulher sempre tem razão. O homem
A mulher sempre tem razão e o homem nunca tem, como que falam? Argumento, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Aí você vai vendo que parece que está aflorado isso no sexo feminino, né? Controle das situações. Mas você vai encontrar tanto no sexo feminino como no masculino. É que vira piada, né? Tanto que mulher vem com DR, vem reclamar da toalha em cima da cama, da louça suja, do pé em cima do sofá. Tanto que mulher tem algumas implicâncias, né? Que vira piada. Mas na real, tanto lá do homem como a mulher, depende muito do gênio, depende muito da evolução espiritual dessa pessoa. Ela vai dominar as ações em volta dela ou não. Você dominar o teu trabalho, por exemplo, ser competente no teu serviço, tá ok. Tá certo, você estudou, você sabe. O médico ir lá e dominar uma cirurgia, o paciente, a equipe, tá ok. O que tá errado é ele se sobrepor a Deus. Ele achar que ele é que fez tudo. Que ninguém mais. Todos os trabalhos que eu fiz, quando chegava no final do projeto, eu chamava todas as pessoas que trabalhavam comigo. Vem, que vocês vão ser homenageados pelos meus alunos. Eles vão mostrar o que foi que eles aprenderam para vocês. Eu tiro foto de aluno até hoje e mando para as parcerias, que eu já sou aposentada há quase há 2 anos. Eu mando foto dos meus alunos até hoje para os meus parceiros. Falo, olha aqui, ó, fruto do teu trabalho. Aí o parceiro fala, não, mas se não fosse você, eu falo, não, eu chamei você, mas quem fez o milagre foi você, eu só chamei. Então eu sempre dei a César o que é de César. Eu sempre dividi a glória ou a tristeza de algum aluno com as pessoas que trabalharam comigo. Então esse lado meu autoritário, ele é mediano, vamos dizer assim. Né? Tem coisas que realmente eu não aceito e acabou. Não aceito bebida, não aceito droga, não aceito noitada, balada, não aceito roupa curta, promiscuidade, eu não aceito. Aonde eu vejo que tem coisa errada, aí vem aquela Patrícia mais autoritária. Porque aí a Patrícia entra em cena e fala, tá errado. Porque eu já sei, eu já fiz esse caminho e esse caminho tá errado. Ah, mas cada um. Não, mas a partir do momento que tá convivendo comigo, não pode ser cada um. Tá vivendo aqui comigo, tem que andar direito. Aqui em casa, eu não vou aceitar nunca uma pessoa completamente desregrada. A pessoa vai chegar aqui com um copo de bebida na mão, vai ficar dando risada à toa, bebendo, fumando, e eu vou achar bonito na minha casa. Eu já tenho que aguentar isso lá fora. Lá não tem como. Passou do meu portão para fora, eu tenho que aguentar. Que nem agora, eu cheguei em casa, tinha um caminhão parado aqui, na porta de casa. Na calçada da minha casa tem um corrimão. Isso significa o quê? Que dentro dessa casa, para ninguém que me conheça, mas de qualquer forma tem um corrimão lá na calçada. O que você tem que fazer? Quando você está andando na rua e tem que parar um carro. Aonde tem um corrimão significa que tem uma pessoa doente. Ali não pode ser parado. Quando eu cheguei, o Uber não pôde parar na minha calçada. Fiquei numa saia justa danada. Falei, e agora? Eu vou ter que andar sem poder andar, porque eu não tô nem com a bengala na mão. Falei pro Uber, você fica paradinho aqui que eu vou segurar no teu carro para eu poder subir na calçada do vizinho, para segurar na parede do vizinho para eu poder entrar na calçada da minha casa. Conforme eu fui chegando na calçada da minha casa, eu segurei na carroceria do caminhão e de lá eu já gritei pro menino para ver se ele não saía, né? Porque se ele sai com o caminhão, ele me arrasta. Segurei na carroceria e falei pra ele, ô menino, você para na porta da minha casa com um corrimão aí, você não tá vendo isso não? Você me atrapalhou para entrar na minha casa. Aí o cara ainda olhou pra mim feio. Falei pra ele, não, mas você não tem que olhar feio pra mim, você tá errado. O que você tá fazendo parado aqui na porta da minha casa? Não pode. Né? Não tem uma plaquinha escrito não pode estacionar, mas não pode. A rua é estreita. Você tem que ver que tem corrimão, tem uma pessoa que é doente ali. Essa pessoa sou eu. Eu preciso chegar e entrar na minha casa segurando o corrimão e você me atrapalhou. Então vamos prestar atenção? Aí esse lado assim mais, né, autoritário, as pessoas às vezes falam, nossa, a Patrícia é dura. Mas eu sou dura com aquilo que é errado. Essa parte lamento muito. Eu não vou mudar. O que é certo, o que é errado. Então, é difícil você conviver com uma pessoa tipo Patrícia, porque eu não tenho meio termo nesse inteirinho aí, não. O que é certo, o que é errado. A gente tem que respeitar. Agora, tem coisas que a gente vai ter que modelar, que a gente vai ter que transformar, que a gente vai ter que ter um pouco mais de jogo de cintura, concordo.
E eu tô lutando para isso também. Mas graças a Deus, eu nunca me coloquei acima do Criador em hipótese alguma. E já tive o desprazer de conhecer pessoas que acham que tudo que acontece é graças a ela. Minha própria mãe era assim, era mas tão autoritária, que uma vez ela falou assim: eu te dei a vida e eu tenho o direito de tirar. Mãe, brigando comigo, né? A gente tava se desentendendo. Falei: mãe, você não tem o direito de tirar minha vida. Quem deu a vida foi Deus. Quem vai tirar vai ser Deus. Você foi um canal que Deus encontrou para que eu viesse a esse mundo. Você só foi um canal. Você foi usada por Deus. Mas eu não pertenço a você. Você não é minha. Você é mãe, faz o papel de mãe, eu respeito. Mas você não é nada minha. Meu pai é Deus. Você só foi um canal, você só foi utilizada por Deus para que eu chegasse ao mundo. E quando tiver que sair, é Ele que vai me tirar. Tanto é que a poliomielite, eu vivo falando aqui no canal, e eu falo pra caramba, não é a título de coitadinha não, é a título de divulgar essa doença. Fiquem ligeiros, porque ela acontece na surdina, é uma doença quieta, muda. Então faça assim, faça os exames de sangue, porque começa com inchaço, começa com umas dor boba, que parece cansaço. Aí quando você vai ler na Google, poliomielite, você vive quantos anos com uma doença dessa? 5 anos. Patrícia completou 8. Patrícia está dominando a situação? Não, é Deus. Porque se Ele assim desejar, eu não ia viver nem os 5 anos que a poliomielite dá. E eu estou vivendo 8. Em março agora completou 8 anos. Com dificuldade, essa semana eu caí, tá difícil de ficar em pé. Agora mesmo cheguei da hidroginástica, eu falei: eu não quero fazer leitura não, tô cansada, o corpo tá doendo. Aí quando eu fui sair da minha mesa ali, que eu chego, eu vou tomar um café, ou então eu almoço, né? Hoje eu não tomei café de manhã, então eu fui tomar café agora. Um pão delicioso de uma amiga minha. Aí deu aquela moleza, deu um suador, eu falei: meu Deus, não tô bem para fazer leitura. Aí levantei da mesa, coloquei o copo na pia, falei: eu vou deitar um pouco no sofá. Mas aí eu pensei bem, falei: não, eu vou fazer a leitura. Eu vou conversar com o pessoal. E só de sentar aqui e conversar, de fazer a leitura, eu já estou me sentindo melhor. Então, é muito altos e baixos essa doença. E a gente tem que saber enfrentar ela, porque senão a gente realmente deita no sofá, fica o dia inteiro lá e se joga. E aí, o que não deixa eu deitar no sofá e me jogar? Deus. E eu vou me colocar acima dele ainda? É Ele que me dá esse gás todo. É Ele que me dá vontade de viver. E vai ser Ele que vai me tirar daqui. Então, nós temos domínio das coisas até certo ponto. Porque quem bate o martelo, afinal de contas, é o nosso Criador. Nós não somos nada sem a sua energia, sem a sua força, sem essa vida que Ele nos dá. Então, a gente tem que parar de pensar que é Deus. Agir com humildade, com resignação e sabendo sempre, colocando sempre em primeiro lugar a vontade dEle. É Ele quem domina tudo. A gente tem o domínio até um certo ponto. O nosso livre-arbítrio, ele vai até certo ponto. Porque quando chega num ponto que Deus está vendo que a gente não está produzindo, que aquilo não é válido, que aquilo só está enrolando o meio de campo para nós, aí Ele dá uma cessada. Ele fala: não, agora você está indo longe demais, espera aí. Então nós não somos Deus. Não é porque a gente é mãe ou pai, porque a gente é um doutor, porque a gente tem dinheiro, que nós somos grande coisa, não. A vida é um sopro. Estou conversando com vocês aqui, de repente eu desligo e não volto amanhã. A vida é um sopro. Então, quem controla tudo isso, quem domina tudo isso, na verdade é o nosso Criador.